Vencendo a tentação. Nenhum servo de Deus está imune às tentações. A Bíblia, em Lucas, capítulo 4, deixa claro. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Veja só, se Jesus foi tentado, o que dirá de nós? Então, a questão não é como ser imune às tentações, mas como vencer as tentações. Deixe-me sugerir a você, pela Bíblia, alguns passos que nós temos que dar para vencer a tentação. Primeiro passo, crer de coração, crer de todo o coração, que nenhuma tentação é maior do que a capacidade de resistir. Amigo e amiga, nenhuma tentação será maior do que a capacitação do poder do Espírito Santo dada a nós para suportar. É mentira do diabo que nós não podemos resistir. É mentira que tal tentação é grande demais para a gente ficar de pé. A Bíblia afirma desse jeito. Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Por isso, quando for tentado, não cedas. Não ceda, não arreda o pé. Nenhuma tentação é maior do que a nossa capacidade de suportar. O segundo passo para vencer a tentação é comprometer o coração com ações prévias, antes da tentação chegar, como nós vemos que Daniel fez lá no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Decida antecipadamente o que fará quando o diabo chegar com as tentações. Você sabe quais são os pontos por onde o diabo lhe ataca. Sabe da sua vulnerabilidade. Então, o princípio que Deus está nos ensinando é esse. Prepare-se antes que uma situação difícil chega, antes dela chegar, para você ser capaz de manter o caráter, a integridade, quando essa tentação chegar. Se você não determinar de antemão que quer conduzir a vida como uma pessoa de caráter, então você vai cair e vai falhar quando a tentação atravessar o seu caminho. Por isso, antecipadamente, comprometa o seu coração com posturas que, quando aquele ponto fraco estiver aparecendo, você já está comprometido com a resposta, com a reação. O terceiro passo é enfrente a tentação com oração. Nós vemos isso claramente em Lucas 22, versículo 40. Jesus, que enfrentou toda espécie de tentação, ele afirmou em Lucas: orai para que não entreis em tentação. Eu vejo aqui nesse texto duas verdades principais que são importantes, que eu preciso destacar neste momento. Qual é a primeira verdade? É que a oração é uma arma contra a tentação. Jesus ordenou: orai para não entrar em tentação. Por isso, quando você estiver tentado, não corra na direção da tentação. Vá para o teu quarto, não para errar, mas para orar. Jesus disse: você deve orar para não entrar em tentação. E a segunda verdade que eu vejo nesse texto é não permitir entrar em tentação. Por isso, decida orar a fim de se proteger para não permitir o início do processo da tentação. Ou seja, tem pessoas que se colocam no caminho da tentação. Então, se você é um homem que tem fragilidade com promiscuidade sexual, para que você fica aí na internet de noite? Não entre em tentação. Evite a porta da tentação. Se você, então, tem problema de estar num lugar onde você vai se embebedar, para que você vai para a balada, para que você vai para as noites? Ora, vai ficar com pessoas que vai dar suporte em casa, buscar o Senhor. Evite aquilo que dá início à tentação. E a oração é um exercício que nos protege. O quarto passo para
para você vencer a tentação, para não cair em tentação. Valorize cada vitória sobre a tentação. Benjamin Franklin testemunhou, ele disse assim: é mais fácil resistir à primeira tentação que satisfazer as outras que lhe seguem. J. Adams foi conclusivo quando ele afirmou: cada momento de resistência à tentação representa uma vitória. Pode ter certeza, amigo. A primeira vitória lhe colocará em uma posição melhor para vencer na próxima tentação. Então lembra de Jesus, em Lucas 4? A cada resistência efetuada na tentação sofrida, colocou Jesus em vantagem para a próxima. O diabo não viu outra saída, a não ser recuar. Mas lembre-se sempre, ele apenas recuará. Ele vai manter distância para voltar a atacar você e eu com o propósito de nos derrubar. Por isso, busque a plenitude do Espírito Santo a cada dia e na força dele. Resista ao diabo e se tornará verdade o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E você vai perceber que a sua vida vai se tornar cada dia mais uma vida melhor.